17:6. Todos juntos? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que nós possamos entender esse tema tão importante, que vai ser aprofundado mais e mais nas nossas classes, e que aqui seja sempre um momento, ó Deus, que a gente possa aguçar mais a nossa atenção e ouvir a Tua voz, ó Deus, para a nossa edificação, ó Deus, e para que possamos entender a questão da autoridade na liderança. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, que a Tua palavra possa falar conosco, hoje e sempre, e nos orientar. No nome de Jesus. Amém. O homem pré-moderno, ele dizia o seguinte: nós vamos criar uma sociedade justa, porque nós temos a revelação de um Deus justo. Então, o homem pré-moderno, ele governava a sua vida pela palavra de Deus, se orientava pela palavra de Deus. Já o homem moderno, ele dizia: nós vamos construir uma sociedade justa, mas a gente que vai dizer o que é justo. E a razão será o nosso guia. E então, as pessoas riscaram Deus. Deus está fora. Nós é que iríamos dizer o que é justo para esta sociedade. No entanto, meus queridos irmãos, o homem pós-moderno, ele diz o seguinte: cada um tem a sua própria justiça. Cada um estabelece a sua própria justiça, cada um tem a sua própria verdade, cada um segue o seu próprio caminho, cada um busca a sua própria felicidade. De igual forma, os filhos de Israel estavam vivendo nos dias de Juízes assim, cada um fazia o que achava mais reto. É por isso que quando a gente lê o livro de Juízes, nós podemos ver altos e baixos na vida de Israel. O povo pecava contra o Senhor, abandonava Deus, o povo ia para o cativeiro, o povo era escravizado, o povo sofria, o povo gemia. E quando o povo estava na pior, ele clamava ao Senhor. E o povo clamava a Deus, chorava diante do Senhor, e Deus levantava um juiz, um libertador, e esse juiz libertava o povo, e o povo ficava feliz, e o povo ficava livre dos seus inimigos, o povo voltava a trabalhar novamente com liberdade, o povo produzia, prosperava, crescia, e o povo voltava num outro ciclo, a pecar contra Deus. E aí, nesse outro ciclo, escravidão, morte, depressão, tristeza, gemido, até que o povo voltava a Deus, e Deus atendia o clamor do povo e levantava um outro juiz. Porque cada um fazia o que achava mais reto. A pós-modernidade, meus irmãos, é a situação em que o mundo se encontra depois do colapso do projeto iluminista. Qual que era o projeto do iluminismo? O iluminismo pregava os avanços da ciência, da tecnologia, o progresso da humanidade, o futuro será promissor, o otimismo para a capacidade humana de compreender e dominar o universo. O homem já chegou à lua, o homem dominou o espaço, o homem dominou a ciência, o homem dominou as técnicas para que pudéssemos ter a melhor tecnologia, e assim nós iremos construir um mundo melhor para nós e para os nossos filhos. Mas sem Deus, Deus está fora. No entanto, meus irmãos, 2 guerras mundiais travadas, não pelos chamados países primitivos, mas por aqueles que se consideravam civilizados. E essas 2 guerras destruíram a noção de progresso, confiança na razão. O progresso, através da ciência, eles entenderam: olha, o homem fez ciência, mas fez ciência para construir bombas, tanques de guerras, armas superpoderosas, e a Europa arrasada, a guerra arrasando os países, pessoas exiladas, pessoas mortas. E aí nós podemos ver, vem então o pós-modernismo, e a sociedade em que vivemos é caracterizada então pela desintegração familiar, a família sendo assolada pelo divórcio, a ideologia de gênero, o trisal,
que é o marido mais 2 mulheres, ou a mulher mais 2 homens, a relação aberta, cada um faz o que quiser, não tem infidelidade, não tem pacto, não tem aliança, cada um faz o que achar melhor da sua vida, o swing, os conceitos contra a família no plano original, que é mulher e homem, não tem jeito de estabelecer outra coisa. Se estabelecemos outra coisa, nós estamos criando caos, e nós estamos caminhando para o caos, para a anarquia. A sociedade em que vivemos é caracterizada pela relativização dos valores, tudo é relativo, é proibido proibir, não existe certo e errado, tudo depende do seu ponto de vista, como você enxerga a vida. E essa sociedade também é caracterizada pelo secularismo, não há Deus. Nós mandamos os nossos filhos para a faculdade, e eles devem ir mesmo, mas vão enfrentar gigantes que se levantam contra Deus, dizendo: Deus está morto, Deus não existe, e toda a sua concepção de divindade é para o seu gueto, é para a sua religião, é para o seu templo, é para a sua denominação, mas aqui não, aqui é ciência, e Deus está fora. Essa sociedade, meus irmãos, é caracterizada pela rejeição da verdade absoluta, das metas narrativas, e por essa razão, nós devemos ter um posicionamento biblicamente orientado aos desafios da pós-modernidade. Uma vez destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? Nós precisamos de fundamentos. Esse templo aqui não está erguido começando a construção pelo telhado, mas pelos alicerces, pelas colunas, pelas vigas que dão sustentação, porque se nós não tivermos princípios, fundamentos, tudo se rui, tudo se dilui, tudo é uma fluidez, tudo é uma modernidade líquida. Mas, meus queridos irmãos, mas nós temos fundamento, e o primeiro fundamento do Bíblia aqui é: a verdade existe. A filosofia pós-moderna diz que não existe tal coisa como verdade absoluta, ou se houver, será impossível de ser conhecida. A afirmação de que não há uma verdade absoluta já em si mesma é uma afirmação de caráter absoluto. Se alguém diz assim: não existe uma verdade absoluta, já é uma verdade absoluta para esse que pensa assim. Ele está defendendo o seu conceito, dizendo que não há uma verdade absoluta, e essa defesa é de uma verdade absoluta para ele. A verdade, meus irmãos, para esse mundo pós-moderno, é um consenso de uma comunidade. Segundo o pós-moderno, a verdade nada mais é do que uma criação da mente. Não há uma narrativa universal. A linguagem cria a realidade. É como aquela foto do jornalista, né? Falando, né? Olha, o carro está queimado, botaram fogo nas lojas, quebraram as vidraças, mas foi uma manifestação pacífica. Porque nesse mundo pós-moderno, não importa a realidade, porque a linguagem cria a narrativa, cria a realidade. As pessoas determinam a sua própria realidade. E, portanto, ninguém tem a verdade. No entanto, meus irmãos, Jesus fez a oração chamada oração sacerdotal, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Levante a sua Bíblia assim. Olha o que Jesus disse: Pai, a tua palavra é a verdade. Vamos dizer isso? Pai, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. E ela é objetivamente verdade, quer fale subjetivamente a um dado indivíduo ou não. É verdade independente de como alguém se sente sobre ela. É verdade para todos universalmente, sem exceções. É absolutamente verdade. O profeta Isaías chega a dizer o seguinte: uma voz diz, clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda carne é erva,
e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, nosso Deus, permanece eternamente. O próprio Senhor Jesus diz o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Deus não é homem para que minta. A palavra de Deus é a verdade, e verdade absoluta. Esse mundo pós-moderno nega a realidade, dizendo que não há verdade absoluta, mas eu quero dizer para vocês, 2 mais 2 é igual a 4. E se der 5? A conta está errada. Porque são 4. Isso é uma verdade absoluta. Nós não ficamos aqui questionando, por exemplo, a fórmula da água, H2O. É uma verdade absoluta. E isto é uma ciência. Nenhum cientista vai discutir e falar o seguinte: olha, a fórmula da água não é essa, H2O. Porque isso é uma verdade absoluta. Por isso, meus irmãos, a verdade existe. E o Senhor Jesus diz o seguinte: a tua palavra é a verdade. E Jesus é a encarnação da verdade, porque Jesus é a palavra encarnada. Aquele que foi prometido nasceu de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Mas, meus queridos irmãos, segundo fundamento a ser seguido, é que a verdade tem que ser obedecida e seguida. João, o apóstolo do amor, ele chega a dizer na sua 3ª epístola, dizendo o seguinte: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Um crente andando na verdade, que não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita, porque está perseguindo o caminho da verdade, andando na verdade. Em outras palavras, João está dizendo: eu não poderia ter maior alegria que saber que os meus filhos têm seguido a verdade. Há um padrão a ser seguido. Não podemos seguir o nosso próprio coração, porque o nosso coração é enganoso. O profeta Jeremias disse: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não siga o seu coração. Tem gente que fala assim: siga o seu coração. Se você seguir o seu coração, você vai seguir para o caminho da morte, para o caminho do pecado, para o caminho longe de Deus, porque o nosso coração é enganoso. E nem mesmo seguir uma liderança que não segue a revelação revelada. Nós não podemos seguir presbíteros, pastores, bispos, padres, papa, seja lá quem for. Como aquele pastor que diz: olha, nós precisamos atualizar a Bíblia. Mas a Bíblia não precisa ser atualizada. A nossa vida que precisa ser atualizada pela palavra de Deus. Segundo a Constituição de nossa igreja, são deveres dos membros da igreja, conforme o ensino, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, obedecer às autoridades da igreja, enquanto estas permanecerem fiéis às Escrituras. É só assim que nós devemos seguir os líderes, se eles forem fiéis às Escrituras. E a Bíblia chega a dizer: obedecer a vossos guias e ser submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Em outras palavras, meus irmãos, devemos seguir aqueles que nos ensinam a palavra de Deus com fé, amor, conhecimento e com integridade, apontando para Cristo, a verdade encarnada, a verdade absoluta, porque Jesus é o único caminho para Deus. Nesse mundo caído, por que o cristianismo é tão odiado?
Porque o cristianismo diz, olha, só existe um caminho para Deus, só existe um Redentor, só existe um Salvador, só existe uma verdade, Cristo. Mas esse mundo caído diz o seguinte, todos os caminhos levam a Deus. Você pode ir na Xexnoye, no candomblé, na macumbaria, você pode ir na idolatria, você pode ir no templo dos ídolos, você pode fazer uma saudação namastê, você pode seguir a nova era, você pode seguir o espiritismo, você pode seguir o que você quiser, porque todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro. Todos os outros caminhos são caminhos falsos. Só Cristo é o caminho que leva para o céu. E por causa disso, os discípulos foram perseguidos, foram presos, ameaçados de morte, de prisão, de perder os seus bens, de perder a sua vida, de perder os seus recursos, de perder os seus empregos. Mas eles falaram o seguinte, nós não podemos deixar de anunciar o que nós vimos e ouvimos de Jesus, porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É só Cristo, não tem outro. Embora, meus irmãos, essa afirmação esteja em desarmonia com a noção pós-moderna, não podemos abrir mão de nossa autoridade suprema, a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia tem que ser suprema na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa. Aplicações para a nossa vida, como viveremos? Em primeiro lugar, defendendo a verdade. A verdade existe e ela está na palavra de Deus. Paulo disse para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Defendendo a verdade cristã não está sujeita a mudança ou emenda, não é anulada por alterações na opinião do mundo ou nos padrões do que possa ser politicamente correto, não precisa ser adaptada, redefinida para cada geração, jamais deve ser atualizada para agradar a audiência. A palavra de Deus tem que ser pregada como ela é. E é por isso que nós devemos defender a verdade, porque Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, meus queridos irmãos, como viveremos? Em segundo lugar, proclamando com autoridade a palavra de Deus. E proclamar com autoridade é expor todo o desígnio de Deus, como Paulo fez em Éfeso. Ele diz aos presbíteros de Éfeso, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ele expôs as Escrituras. É por isso que aqui na igreja nós expomos um livro. E vamos nele do início ao fim. A palavra de Deus tem que ser pregada. Todo o conselho de Deus. E pregar todo o conselho de Deus, meus irmãos, não é ficar consultando a Bíblia aleatoriamente. Tem gente que consulta a Bíblia assim, ó, colocando o dedo, né? E aí fala, Senhor, porque teu servo ouve. Isso é perigoso. Eu já contei na minha classe de escola dominical que isso é perigoso. Um homem estava aflito na vida e ele falou, Senhor, fala, Senhor, o teu servo está triste, fala, o teu servo ouve. E aí ele colocou o dedo e saiu aquele versículo. Judas foi e enforcou-se. Aí ele falou, não, Senhor, eu estou deprimido, estou chateado, mas não quero enforcar, não. Fala, Senhor, agora é sério. Aí colocou o dedo e de novo caiu em outra passagem. Vai tu e procede de igual modo. Não, Senhor, não posso seguir essa orientação. Agora é sério, Senhor. Agora fala que o teu servo ouve. E colocou o dedo novamente e caiu naquele versículo que diz o seguinte, o que tens para fazer, faz depressa. A Bíblia não pode ser consultada assim. Jesus diz o seguinte, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. É estudar com atenção, expor a Bíblia com fidelidade, proclamar com autoridade, elevar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Cristo é nosso Rei, é o nosso Senhor.
é o nosso Redentor, é o dono da nossa vida, é aquele que morreu por nós, é aquele que ressuscitou no terceiro dia, é aquele que venceu a morte, é aquele que foi assunto aos céus, é aquele que está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, e é aquele que, como Deus, está presente aqui conosco nessa escola bíblica dominical. E Paulo chega a dizer o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é sofisma? Sofisma, meus queridos irmãos, é um argumento falso para te induzir ao erro. E é por isso que nós devemos nos armar com a palavra de Deus para vencer todas as ideologias, todas as filosofias, todos os sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência do nosso Rei, à obediência de Cristo, porque Cristo é a lógica da vida. Pense comigo, tire Jesus de você. O que sobra? Tem esperança? Tem sentido a vida? Jesus é a lógica da vida, é o sentido da vida, é o norte da vida, é o Senhor da história, é aquele que dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. E quando Ele entra na casa da gente, Ele divide também a nossa história, o que éramos antes e o que somos agora. Eu conto a experiência da conversão de um parente há quase 100 anos atrás, e ele abandonou o catolicismo, a idolatria, e ele também, no catolicismo, ia também no espiritismo, e ele dizia o seguinte: de costas eu estou para a igreja romana, e de costas eu permanecerei. E ele era da família Costas. Porque ele se converteu. Ele teve uma mudança de 180 graus na sua vida. Ele se arrependeu dos seus pecados e ele queria proclamar com autoridade a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque quando ele ia à missa naquele tempo, o padre lia a Bíblia em latim e de costas para o povo. E ele então conheceu a pregação do Evangelho e abraçou só a Escritura, só a Bíblia, a palavra de Deus. E nós devemos proclamá-la com toda a autoridade, na força do Espírito Santo, para a salvação de vidas, a edificação da igreja e, sobretudo, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para que possamos falar com o Senhor. O pastor Rui vai estar orando.